Saudações fraternais a todos que nos acompanham através do canal Bom Deus Internacional. Sejam todos bem-vindos a esse programa. Este é o programa Viva o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, que liberta e transforma. Este Evangelho que aprendemos no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 16. Idem ao todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que aceitar e for batizado será salvo, mas aquele que não aceitar será condenado. Hoje também teremos a estreia da rubrica Talento da Boa Nova, onde vamos receber o nosso menino do bom Deus. Teremos também a rubrica Perguntas e Respostas com a nossa repórter Miloca Teresa. Quero chamar agora aquele que tem nos brindado com os seus louvores, que tem nos abençoado com as suas melodias, o músico Tomás Daniel. Quem tem a palavra de Deus tem tudo na vida. Quem não tem a palavra de Deus também não tem vida. A gente só terá vida se a gente obedecer o que a palavra manda para nós fazer, para nos fazer, para nos dar salvação. Comigo, glorificar o nome do Senhor Jesus. Viva! Se vocês obedecer a palavra do Senhor, ter cuidado de guardar todos os seus ensinamentos, salvação você terá, abençoado tu serás. Não, 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 não. Oh. Se vocês obedecer a palavra do Senhor, ter cuidado de guardar todo o seu ensinamento, salvação você terá, abençoado tu serás. Oh. Se vocês obedecer a palavra do Senhor, ter cuidado de guardar todo o seu ensinamento, salvação você terá, abençoado tu serás. Não, 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 não. Oh. Se vocês obedecer a palavra do Senhor, ter cuidado de guardar todo o seu ensinamento, salvação você terá, abençoado tu serás. Não, 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 não. Oh, louvai a Deus. Irmão Guimarães Molongue, seja bem-vindo ao programa Viva o Evangelho. Muito obrigado. Está tudo bem? Está tudo bem, tudo na graça. Irmão Guimarães, como é que está a tua agenda? A minha agenda vai bem nesta altura, estamos com projetos novos no que concerne a expansão mais da carreira, a divulgação do artista. Por exemplo, prático, a província de Malães, esta música que eu cantei primeiro, as pessoas conhecem, mas não conhecem o autor. Tem músicas nossas que vazaram e não conhecem o autor, então estamos nessa de espalhar, conhecer, divulgar mais o artista, o irmão Guimarães. Como é que está a ser a aceitação da música perante o público? Graças a Deus, essa música já tem concretamente 2 anos que eu lancei, mas ainda assim nós estamos a insistir na promoção, na divulgação, porque eu sinto que essa música ainda tem muito e ainda pode soar muito. E qual é o título da música? A música é Hoje Eu Tenho Jesus para Confiar. O título desta música que eu acabei de Amém, cantar. glória a Deus. Irmão Guimarães, quero aproveitar para fazer o convite para fazeres parte do nosso painel. Muito obrigado. Deus abençoe. A você que nos acompanha através do canal Bom Deus Internacional, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Viva o Evangelho. Hoje vamos falar sobre o cristão e a moda. Será que tudo que sai na moda como cristão devemos usar? Se a moda for para usar roupas transparentes, também devemos usar? Se for para andarmos de mini saia, também devemos andar?
Daqui a pouco vou já fazer a apresentação dos meus convidados que estão aqui no nosso painel, eles que vão falar sobre esse tema. Louvai a Deus! Acabamos de ouvir agora a música do nosso músico Tomás Daniel. Como está, irmão Tomás? Graças a Deus estamos bem. Pela graça de Deus, o Senhor nos deu mais um dia com oferta para estarmos aqui na Boa Nova, na TV Boa Nova, para juntos então podermos oferecer ao nosso público aqueles que são os louvores para então abençoar e transformar a vida dos filhos de Deus. Como é que está a agenda do músico? Realmente a minha agenda ela não está parada, não. Realmente o músico Tomás Daniel está a trabalhar no novo projeto. Uma nova obra discográfica que realmente terá como título A Ele a Honra. E nós estamos a trabalhar essa nova obra discográfica com maior cuidado, maior atenção, para então surpreendermos aquilo que é o nosso público-alvo, que são os fiéis da Igreja com Deus e a todos que estão espalhados em toda parte do mundo. E tem tido muitas atividades dentro como fora da igreja? Realmente, algumas atividades eu não tenho atendido, na maioria das vezes, por conta daquilo que é a minha responsabilidade como pastor, mas algumas atividades, como por exemplo casamento, eu tenho sido convidado e assim tenho feito a minha presença nessa atividade, e também algumas atividades como alguns concertos, alguns convites, algumas igrejas. Como é que tem sido a aceitação dessa música que acabou de cantar? Realmente essa é uma das músicas que faz parte da minha primeira obra discográfica, gravada com a produtora Boa Nova Music, e realmente é uma música muito poderosa, abençoada, com uma mensagem transformadora, e realmente para aqueles na qual têm consumido aquilo que é o meu CD, têm sido abençoados com este louvor. Tem sido uma bênção, na verdade, para a vida de muitas pessoas. Amém. Pastor Tomás Daniel, gostava de fazer um convite para fazer parte do nosso momento de conversa. Sim, para mim será um prazer. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Para você que nos acompanha através do canal Bom Deus Internacional, estamos também no TikTok, no Instagram e no Facebook. Hoje, no nosso momento de conversa, vamos falar sobre o papel da imprensa na expansão do Evangelho. Estamos aqui agora para apresentar com toda a honra e todo o prazer esses dois convidados abençoados que estão aqui no nosso estúdio. Pastor Tomás Daniel, responsável pela evangelização do Departamento de Comunicação e Imagem a nível nacional. Seja bem-vindo. Obrigado. Senhora apresentadora Irmã Vanessa Willi, e também aos nossos telespectadores que nos acompanham através da TV Boa Nova. Então, desejo boas-vindas e um prazer. Costa André Samuel, influenciador digital, radialista e humorista, ele que tem nos brindado com os seus vídeos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradecer pelo convite, não é? Pois embora é uma posição que eu não gosto muito de estar, não gosto muito de ser entrevistado, mas abracei o convite porque o tema é muito interessante, não é? E estar aqui hoje com o pastor Tomás é uma grande honra partilhar este painel. Esperamos fazer um bom programa, não é? E muito obrigado. Amém. Nós é que agradecemos a vossa presença. Hoje vamos falar sobre o papel da imprensa na expansão do Evangelho. Quero aqui começar com o pastor Tomás. De que forma a imprensa tem contribuído para a expansão do Evangelho? Primeiro, obrigado mesmo. E conforme já o nosso menino, o Bom Deus, aqui começou na sua introdução, também para mim é um prazer estar com ele, de formas então a desenvolvermos um bocado daquilo que é desse tema, o papel
da imprensa na expansão do Evangelho. Primeiro, para falarmos sobre a expansão do Evangelho, precisamos compreender realmente aquilo que é a imprensa. E nós sabemos que a imprensa ela é um dos meios mais antigo e tradicional de comunicação, então de grande expansão em termos daquilo que tem a ver de audiência. Então, e realmente, se nós compreendermos e entendermos aquilo que é a imprensa no seu todo, então, para que ela serve, esses meios, então é assim que nós vamos conseguir também de entender aquilo que é o seu papel, tanto faz na sociedade como na igreja. Mas hoje estamos aqui para falar da imprensa dentro da igreja. Então, qual é o seu papel, qual é a sua importância, o que ela realmente, até que ponto é que a imprensa ajuda na divulgação da mensagem de Deus. Então, sabemos que a imprensa ela tem um papel muito importante a desenvolver dentro de um ministério, porque é por meio dela na qual a igreja faz chegar a todas as pessoas que vivem em certas localidades aonde não é possível ter presente lá a congregação, mas por meio destes meios de comunicação, como a rádio, como a TV, como o jornal, as revistas e como também os meios de comunicação, como as imprensas online, elas têm ajudado bastante de formas que a mensagem de Deus então chegue até essas pessoas. Então, por isso que realmente a imprensa ela tem um papel muito importante naquilo que tem a ver com a expansão, a divulgação, então, da mensagem de Deus, de tudo aquilo que Deus tem feito no meio da igreja, levando com que as pessoas que estão ligadas, principalmente com as redes sociais, então, possam tomar conhecimento da palavra de Deus e ganhando fé em Cristo Jesus e também se aproximarem de Deus. Costa André Samuel, como jovem, qual é o papel da imprensa na expansão do Evangelho? Na verdade, a imprensa tem um papel muito fundamental, não é? No que concerne a expansão do Evangelho. Vezes há que há um grande número de jovens, adolescentes ligados ao mundo digital, e o Evangelho tem esta dinâmica também, não é? De seguir o que é a dinâmica do mundo da imprensa. Mas nós encontramos bons evangelistas nas redes, como evangelistas também que querem só aparecer, não é? Tem evangelistas que pensam que Jesus também abriu o Facebook. Que se você aparecer ou se dizeres amém nesta publicação, algo pode acontecer hoje. Então, a imprensa evoluiu, o evangelho também está a evoluir, mas ainda assim aparecem os críticos, não é? A gente a criticar este desenvolvimento do evangelho, porque há quem não considera ainda, por exemplo, uma Bíblia no telefone, é altamente crítico, não quer saber, ele prefere a Bíblia, o físico, com relação à Bíblia no telefone. Mas é a evolução, a imprensa evoluiu, o mundo digital evoluiu. Então, mas nós temos que saber que há zonas que a imprensa não atinge ainda. Não é? Há uma tanta evolução, mas há zonas que a imprensa ainda não atinge, que o evangelho tradicional deve ser levado. Estamos a um bom nível no que concerne a expansão do evangelho, não é? No mundo digital, mas ainda assim somos muito criticados. Ainda somos muito criticados quando um pastor faz live, um pastor prega em sua casa. Ainda assim surgem críticas, porque o mundo não quer reconhecer este avanço do Evangelho. Eles querem permanecer com o Evangelho tradicional, não querem abraçar esta evolução do Evangelho. O irmão hoje já não vai à igreja, por exemplo, mas ele dá os seus cultos, tudo é live, abriu live. Não, mas a gente que quer acompanhar, a gente que está em países que não tem, por exemplo, igrejas evangélicas. E ele saiu da Angola para a Europa, onde não tem, por exemplo, igreja, não sei se existe, né? Onde não tem, e ele quer permanecer.
E o mundo critica esta evolução. Quer dizer, se ele foi aí, tem que continuar com a dinâmica daquele país. E nós aqui evoluímos de tal maneira onde a Boa Nova é acompanhada em qualquer canto do mundo. Mas o mundo critica isso, o mundo quer criticar isso. Quer dizer, a igreja não pode acompanhar a evolução do mundo digital. Então, esta é uma pequena introdução daquilo que vamos aqui abordar, não é? Eu acredito que eu vou pescar algumas palavras nas palavras do nosso pastor, a fim de contribuirmos mais sobre este tema muito importante na vida dos nossos jovens. Professor, para mais ou menos acrescentar naquilo que o nosso amado falou aqui, desde o tempo passado, Deus sempre usou várias formas e meios para fazer chegar a sua mensagem. Imagina que por vezes, como a Moisés, Josué, os demais, para poderem chegar em determinados lugares, tinham que usar camelos, tinham que usar camelos, cavalos, e esses meios de locomoção ajudaram com que eles pudessem fazer chegar a mensagem de Deus até aquelas pessoas que estavam naquela localidade. São meios. E vamos encontrar no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 4, no seu versículo 1 a 2, em que Jesus chegou até ao beira-mar, então ele logo começou a pregar. Enquanto ele pregava o Evangelho, então a Bíblia diz que uma grande multidão se reuniu junto ao mar, em que Jesus viu que realmente que o número das pessoas era maior, e se ele mantesse por baixo, as pessoas que estavam lá mais para trás não poderiam conseguir ouvir a sua mensagem. O que Jesus fez? Ele usou o barco, subiu por cima do barco e lá sentou, enquanto as pessoas se manteram à beira do mar. Mas ele estava por cima do barco. Então, ele lá por cima do barco, as pessoas por baixo, ele começou a pregar, ensinando a sua palavra. Isso quer dizer, conforme estamos aqui a dizer, no passado era um camelo, no passado era um barco. Jesus subia no monte, as pessoas ficavam por baixo, e ali ele clamava. E o que acontecia? Na medida que Jesus Cristo clamava, gritava, o vento ajudava a transportar aquilo que era o seu som até as pessoas que estavam lá mais por longe e conseguiam ouvir e entender a mensagem que Jesus estava transmitindo. É isso que realmente queremos transmitir nos tempos atuais. Quer dizer, apenas coisas foram modernizando, foram evoluir. E também aquilo que tem a ver com a evolução da tecnologia e da ciência é uma verdade que Deus havia revelado pelo ministério do profeta Daniel. Diz que nos últimos tempos a ciência irá evoluir. Então, realmente, o Evangelho, ela também acompanha a dinâmica, ou seja, a evolução da própria ciência e da tecnologia. Então, imagina que nesse momento a igreja, mesmo nossos apóstolos, quando implementaram o Evangelho aqui em Angola, então começaram a pregar, dentro do próprio estatuto da igreja, já constava a existência do jornal por Deus, jornal Voz por Deus, já estava no estatuto. Isso quer dizer que eram projetos que já estavam na visão dos líderes. Quer dizer, e esse projeto, essa visão divina, que já havia praticamente selado no estatuto da igreja, na qual que define, que espelha os princípios de fé que a igreja realmente ela professa, lá já constava esta verdade, essa visão. Então, de acordo com o crescimento da igreja, de acordo com a evolução da igreja, então o que acontece? Aquilo que já estava como projeto, que era a visão de Deus, então foram sendo implementados. Hoje em dia, no passado, era o jornal Voz por Deus, que era um órgão muito mais limitado, que limitava-se pelo jornal, pelas revistas. Mas hoje, praticamente, temos agora a Igreja com Deus, um departamento de comunicação e imagem, onde dentro dela vamos encontrar o jornal, vamos encontrar a revista, vamos encontrar também o departamento do livro, vamos encontrar a TV, vamos encontrar a rádio. Isso quer dizer que esses todos os meios existentes dentro da igreja, então ela parte de uma visão divina. Então isso quer dizer que o próprio órgão de comunicação e imagem, ela só poderá ajudar na expansão do Evangelho
se os seus técnicos e profissionais, que nelas existem, compreenderem a visão da direção da igreja, se compreender a visão do líder da igreja. Então, se realmente as pessoas que cooperam dentro deste órgão de comunicação da igreja não entenderem a visão do líder, que não é a sua visão pessoal, é a visão de Deus, selado na Bíblia, porque todo líder guiado pelo Espírito Santo recebe uma missão, recebe uma orientação. E a orientação que Deus ele deu ao seu líder é o quê? É a expansão do Evangelho. É que a mensagem do reino seja ela pregada para que todas as pessoas que estão espalhadas em toda parte do mundo possam tomar conhecimento que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus perdoa os pecados, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Algumas pessoas poderão ser curadas, transformadas, suas vidas, por meio da presencial, porque estão dentro da igreja. Algumas pessoas, ao se conectarem com o órgão, ou com o canal, ou com a cadeia televisiva, com a cadeia radiofônica, ou com a revista, ou com o jornal, essas pessoas, ao lerem o conteúdo, o conjunto de informações evangélicas que estão lá automaticamente mencionadas, elas podem receber fé, elas podem alcançar a graça, elas podem se conectar com Deus. Por isso, realmente, a imprensa ela tem um papel muito importante e tudo que se faz hoje não é novo, já é antigo. Olhando para o passado e para os dias de hoje, então podemos confirmar que a imprensa tem tido um papel muito importante no desenvolvimento da igreja. Sim, realmente, por isso que nós devemos compreender, e tanto faz a igreja, isso não pode ser como um tabu. Embora que realmente nós devemos admitir, aceitar que a igreja está no processo do seu desenvolvimento, e como também a própria imprensa. Hoje em dia, a qualidade que se traz agora não é a qualidade que se trazia no passado. Então isso tudo tem a ver com o quê? Com a dinâmica, acompanhar a dinâmica, acompanharmos aquilo que é a evolução. Então, e essa evolução, acompanhando que é ir à busca do conhecimento, então profissionais que podem ajudar com que os mesmos profissionais que nela trabalham, então consigam trazer um trabalho, uma informação na base da Escritura, na base do Evangelho, então que sejam credíveis, que possam dar fé e afirmar às pessoas a verdade do Evangelho. Será que a imprensa tem facilitado a ampla discernição na palavra de Deus? Não sei qual é o contributo que ele pode dar. Menino do bom Deus. Olha, a imprensa, sim, tem ajudado muito, porque nós acabamos por... Mas aqui há que frisar um assunto aqui, que quando estamos a falar de imprensa, não estamos só a falar de conteúdos das redes sociais. Estamos a falar de rádio, TV, jornais, tudo. Exatamente. E há igrejas que encheram só por intermédio de ter um programa na rádio. Sim. Então, a palavra de Deus que é transmitida por intermédio destas igrejas, por via de um meio de comunicação, acaba por influenciar muito. Então, a palavra de Deus, juntamente com a imprensa, com o desenvolvimento, a igreja pode ganhar muito, e a igreja acaba por ganhar muito, porque há quem recebeu o Evangelho por intermédio de uma rádio, por intermédio de uma televisão, porque o Evangelho seguiu a evolução do mundo atual, não é? Eu queria aqui realçar que antigamente vendiam disco na igreja, dos cultos. Hoje as pessoas já conseguem publicar as músicas através das plataformas digitais. Exatamente. Hoje, se eu quiser assistir um culto de 2 anos atrás, eu sei onde entrar, porque seguimos a evolução do lado da imprensa. Seguimos. A igreja cresceu, a imprensa cresceu. Então, a palavra de Deus tem ajudado muito, porque as vias de comunicação hoje, sem ter um programa religioso, há rádios que priorizam muito o programa religioso, porque prende muito os ouvintes. Há televisões que antigamente o programa religioso passava de madrugada, não é? Passava horários que não têm telespectadores, não é? Horários fora da audiência. E a igreja decidiu não abraçar esse projeto. Muitas igrejas decidiram não abraçar esse projeto. Por quê? Porque, lembro aqui no princípio que eu disse, o mundo não quer aceitar que
A igreja quer A igreja quer crescer crescer, certo. de acordo com a evolução digital. A Mas evolução... se formos para ver agora, a maior parte das rádios tem sempre um programa, principalmente aos domingos. Eu acho que ainda só falta as TVs entenderem, descobrirem que vale a pena investir também com programas que venham divulgar o Evangelho. Eles até entendem, só que dão um horário fora da Que audiência. as pessoas estão a dormir, não estão Exatamente. disponíveis. 3 da manhã, 4 da manhã. Já as rádios, 22 horas aos domingos, se sintonizares qualquer rádio, tem lá um pastor a pregar, falar de Jesus. Queremos também aqui dizer para você que o programa Viva o Evangelho também tem contribuído para o desenvolvimento da Palavra de Deus. Para você que está aí do outro lado a nos assistir, voltamos já já e vamos tomar aquele cafezinho. Até já. TV Boa Nova, o Evangelho em primeiro lugar. Ambenza fala de tudo um pouco: Bíblia, juventude e conversas milionárias no seu programa Encontro Juvenil. Se quiser se emocionar e ouvir verdades, ligue-te a Adélia Ebo, a apresentadora dos telespectadores assíduos que sempre quer saber das vivências no seu programa Braço do Senhor. Quando desejar viajar nas melodias, conhecer os talentos da música gospel, senta, ligue a tela e se conecte com Bento Tomás no Bom Deus Podcast. Tudo isto é na TV Boa Nova. Acompanhe no Facebook, TikTok, Instagram e YouTube Bom Deus Internacional. Sexta-feira é o dia em que Jesus Cristo foi crucificado e morreu para salvar a humanidade. Para relembrar esta grande demonstração de amor, a IFEPA Bom Deus realiza, com grande fervor espiritual, oração e jejum, onde os fiéis não comem nem bebem, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas no Templo Internacional. Com choros e clamores, entregam todas suas aflições nas mãos do Senhor da cura e maravilhas. Venha e participe. TV Boa Nova, o Evangelho em primeiro lugar. Estamos mais uma vez de volta para o nosso programa. Vamos dar a continuidade aqui no nosso momento de conversa com o nosso tema, o papel da imprensa na expansão do Evangelho. Servo Tomás, de que forma tem usado os meios de comunicação para divulgar o Evangelho dentro da sua congregação? Pronto. Para falar da forma que eu tenho usado os meios de comunicação para a expansão do Evangelho, primeiro é que o Evangelho ela caracteriza. Para mim, o cristianismo é mais do que frequentar a igreja, porque é um estilo de vida. Então, sendo um estilo de vida, é em Cristo. Então, isso faz parte daquilo que tem a ver com o meu dia a dia. Então, a primeira coisa, porque eu compreendi que eu tenho um dever, tenho uma obrigação de pregar o Evangelho, conforme assim o apóstolo Paulo falou aos romanos: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, por meio do Evangelho, como mesmo o Evangelho me alcançou, e hoje faço parte do plano da salvação de Deus pela fé em Cristo Jesus, eu também tenho o dever de compartilhar esta graça com as outras pessoas. Por esta razão, eu uso o meu conhecimento, uso o meu tempo, uso até as minhas redes sociais, uso a minha página, uso a minha conta do Facebook, para poder falar de Jesus, para poder exatamente espelhar tudo aquilo que Deus tem desenvolvido dentro de mim, naquilo que tem a ver com as minhas experiências pessoais que eu vivo com Deus a cada dia, naquilo que o Espírito Santo me inspira, seja lá por texto, seja por meio de um texto,
seja pelo do vídeo, seja também em questão das minhas atuações, como por exemplo, em alguns concertos, alguma atividade, eu uso a minha página para falar simplesmente aquilo que tem a ver com Jesus Cristo. E eu conheci também, eu tenho realmente usado esses meios já desde há muito tempo. Desde quando, 2014, quando eu praticamente criei a minha primeira conta pessoal. Logo que exatamente criei a conta do Facebook, comecei logo então a falar de Deus, porque é para Deus, é para a glória de Deus, e através deste meio tenho também conquistado muitas almas para Jesus. Amém. Menino do bom Deus, como influenciador e jovem que és, de que forma os seus vídeos têm influenciado para a expansão do Evangelho? Não é uma tarefa fácil, porque dizem que antes de limpar a tua casa, antes de limpar a casa do outro, primeiro limpa a tua casa. Eu já recebi muitas mensagens de internautas dizendo que, olha, eu já estava a pensar em deixar de ir à igreja, mas por causa daquele vídeo que fizeste, me fez voltar ao primeiro amor. Isto é um impacto muito forte, é uma responsabilidade muito grande. Levar, transmitir a estas pessoas, na verdade, os conteúdos têm salvado, têm levado pessoas à salvação. Têm feito jovens aceitarem o batismo. E de certeza que há testemunhos que ainda não chegaram até a mim, mas Deus tem operado do outro lado, porque conseguimos fechar 116 mil seguidores. Muito bom. 116 mil seguidores, é fruto de muito trabalho. Quando eu penso que já gravei todo o vídeo na vida, aí vem Deus a me dar um conteúdo. E quando eu penso que este conteúdo é o único a atingir este número, aí vem Deus a dar outro conteúdo. E cada conteúdo é um conteúdo. Temos vídeos com 2, 3 milhões de visualizações. Isto porque, como menino do bom Deus, eu disse para mim mesmo, a sociedade angolana deve me conhecer como jornalista, como Candeia Júnior. Mas os conteúdos religiosos eu vou fazer, mas vou colocar limitações. Por isso é que o nome ficou Menino do Bom Deus. É a restrição, é a limitação. Por quê? Porque eu tenho outras responsabilidades. Então eu procurei trazer conteúdos verdadeiros sobre a nossa igreja, de forma humorística, mas você vai rir, mas depois falou a verdade, eu faço isso. Éramos assim, agora já não estamos assim. Onde é que vem a grande responsabilidade? É eu que transmito o conteúdo, como é que eu vivo, o que eu faço, eu pratico. Essa é a grande responsabilidade. Porque depois de estar a receber estes bons testemunhos, não é? Nós temos dito que onde há filho de Deus, o diabo também está. Sim. Então, surgiram muitas críticas de que com Cristo não se brinca, vais levar, não sei mais o quê. Esse irmão, é uma questão de tempo, vamos ver onde ele vai parar. Sim, este irmão, daqui a pouco, vão lhe ler suspensão, daqui a pouco vai namorar aqui, namorar aí. Então, como exemplo para a sociedade cristã religiosa, não é? Temos aqui uma grande responsabilidade, porque não basta simplesmente produzir o conteúdo, há que analisar o conteúdo e analisar a minha vida mesmo como criador de conteúdo. Porque eu posso aqui dizer, vai pregar o evangelho e tal, e a mana chegar no meu bairro notar que até o meu vizinho de porta em porta não é convertido. Então, como é que você tem dito nos teus conteúdos para ir pregar o evangelho se o teu vizinho de porta em porta te atormenta com músicas mundanas, bebe bebidas alcoólicas e, como criador de conteúdo, não tens feito nada, mas chegas aí nas redes como um grande exemplo, queres falar, querer viver de aparência. Querer viver de aparência, porque eu antes de começar, tenho muitas ligações com os influencers digitais a nível da sociedade, não é?
Eu disse, não vou fazer como eles. Eu vou procurar usar o meu dom, o talento, para a expansão do Evangelho. E tudo começou da gravação de um vídeo. Brincadeira, certo. Tudo começou, não sei se já é hora de falar disso. E, não é? e gostava também aqui de perguntar, encontrou muitos bloqueios no início, certo? Olha, Muitas portas tentaram aí se fechar, muitos tentaram impedir. Eu acredito que, além de influenciador digital, também és membro da imprensa na sua igreja, certo? não. Eu agora só estou no outro nível. Eu agora sou do apoio. És do apoio, muito bom. Sou do apoio. E o que tem a dizer em relação aos pastores que, de alguma forma, têm dificultado o trabalho da imprensa dentro das paróquias? Olha, a estes pastores, nós temos notado, e de certeza que o mundo digital tem acompanhado, pastores que querem ser famosos a qualquer custo. Estes pastores acabam por dificultar o trabalho dele. Ele não quer esperar mais a imprensa lhe fazer, ele quer se fazer sozinho. Então, pastores acho que proíbem a imprensa em certas atividades, porque ele próprio tem um iPhone dele, tem já um vizinho ou um irmão que filma tudo. E quando entras para a conta do pastor, encontras todo o conteúdo da igreja. E quando vais para a imprensa da igreja ou da paróquia, não encontras conteúdos já antigos. Então, a estes pastores, com muito amor e carinho, e eu estou aqui ao lado de um pastor também, não é? Vamos deixar a imprensa produzir. Deixa a imprensa produzir e dar o devido tratamento às notícias. Porque o que se faz na igreja vira notícia. E o pastor, ao transmitir para as redes sociais, já não vai transmitir como uma notícia, porque o pastor não dá um tratamento jornalístico na informação. Então, deixar a imprensa produzir o conteúdo e lançar o conteúdo, o pastor pode partilhar, não é? Pode partilhar o conteúdo da imprensa e sendo o pastor e já tendo um bom público, acaba por ajudar também no número de seguidores da própria imprensa e assim mais cristãos vamos acompanhar aquilo que é o trabalho do pastor dentro da paróquia. Nós não queremos acompanhar o trabalho do pastor a partir da conta do pastor, não é? Nós não queremos acompanhar. Há pastor que já nem posta mais com a pastora. Há cristão que se pergunta, mas pastor não tem mulher. Porque não posta, não vê, ele não posta isso, ele posta mais sobre a igreja, sobre a paróquia. Que seria da responsabilidade da imprensa. Pastor Tomás, na sua congregação, tem feito também o trabalho da imprensa? Realmente, louvo a Deus, até os membros da imprensa, talvez do meu distrito, dos Ramírios, estão a acompanhar. E eles sabem que, sendo pastor distrital, pastor diretor executivo da imprensa lá nos Ramírios, eu tenho sido um dos principais impulsionador, ok? Da imprensa, porque quando fui transferido para o distrito dos Ramírios, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá, constituí a imprensa. Ok. E por que constitui a imprensa? Como eu faço parte do Departamento de Comunicação e Imagem, eu conheço na sua íntegra o valor e a importância deste órgão de comunicação a nível da igreja e naquilo também que tem a ver no crescimento do próprio ministério pastoral. Porque existem certas coisas certos programas que o pastor tem na sua agenda pastoral durante o mês, durante o ano, e que realmente poderá se locomover de lugares para lugares em que vai precisar a presença da imprensa para exatamente transformar de todas aquelas atividades em uma notícia, conforme aqui o nosso abençoado falou. Papá do apoio. Então, mas quem vai trazer o abençoado? Não é papá do apoio, papá. Papá do apoio. Papá do apoio. Ele é engraçado. Então, quer dizer, quem vai transformar ela em notícia é o órgão de comunicação, imagem da igreja. Então, por essa razão, é preciso que os pastores
em questão possam ajudar, principalmente ajudar e deixar com que os departamentos de comunicação e imagem elas possam trabalhar. Não possam criar dificuldades, porque até a pessoa que realmente a empresa quer fazer filmagem, realmente estou a falar não como pastor, eu estou a falar também membro deste órgão, na qual lidou com as situações que têm surgido em torno do departamento de comunicação e imagem. Então é preciso que o pastor entenda que os órgãos de comunicação e imagem não estão aí para criar dificuldade para o pastor, mas estão aqui para ajudar no crescimento do teu ministério e para mostrar ao mundo aquilo que Deus tem desenvolvido por nosso intermédio. Amém. Obrigado. Vamos agora aí do outro lado ao encontro da nossa repórter Miloca Teresa. Ela que está aí para entrevistar alguns irmãos. Queremos saber de que forma têm usado as redes sociais para divulgar o Evangelho. Saudações fraternais para si também, irmã Helena Sauíbo. No Evangelho de Marcos, no seu capítulo 16, versículo 15, diz que idem por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E nós, como habitual, estamos fora do estúdio para sabermos de alguns fiéis da IFE Papão Deus com a temática o papel da imprensa na expansão do Evangelho. Melhor falar é ver. Encosta aí, Jane. Nem dois, já ouvi nada. Aleluia, irmão. Amém. Seu nome, por favor. Lourenço Sala Mamona. Irmão Lourenço, qual é o papel da imprensa na expansão do Evangelho? Olha, irmã Miloca, a imprensa desempenha um papel fundamental na expansão do Evangelho, na medida em que, através dos mídias, nós podemos levar a palavra de Deus em zonas muito longínquas, sem que um evangelista vá para lá. E a sua importância na compreensão da mensagem cristã? Olha, a compreensão, para que a mensagem cristã seja compreendida por parte dos ouvintes, telespectadores ou leitores, é necessário que o jornalista, né, o comunicador neste caso, tenha uma simplicidade na forma como vai fazer a notícia evangélica, de modo a que as pessoas entendam o que o jornalista queria dizer. Alguns profissionais de conteúdos, né, que usam a mídia social para poder expandir o Evangelho de uma forma, e hoje tem sido uma realidade no nosso país. Qual é o conselho que deixa para esses profissionais de conteúdos? Os profissionais de conteúdos, na vertente evangélica, eu gostaria que eles fizessem conteúdos de modo a levar, portanto, a apaziguar os espíritos, a levar o Evangelho àquelas pessoas carentes deste importante, portanto, dom, neste caso, este importante elemento que é o Cristo Jesus, que tem que habitar nas pessoas por meio dos conteúdos que os fazedores de conteúdos, passo o pleonasmo, têm estado a realizar. Obrigada, irmão Lourenço. Obrigado. Através dos meios de comunicação social, e qual é a importância deste meio de comunicação social na compreensão da mensagem cristã? Para que haja compreensão na mensagem cristã, o elo principal é como o mensageiro vai se pronunciar perante esse público-alvo. Não se esquecendo de que temos muito público cético, duvidoso e ateu. Logo, ao usar os meios de comunicação social para um determinado povo, nós temos que saber que estamos a atingir aqueles que creem, aqueles os céticos e os duvidosos. Ali está o grande papel importante da comunicação social. Muito obrigada. E qual é a importância da mensagem cristã nos mídias de comunicação? Ela tem a importância de libertar, salvar e salvaguardar aquela pessoa que já aceitou Jesus Cristo como seu Rei Salvador. E para aqueles que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Rei Salvador, ela tem a mensagem de ir buscar os nossos irmãos que estão no cativeiro do diabo Satanás para lhe trazer a Cristo Jesus. Existem vários profissionais de conteúdos, né, que hoje em dia na sociedade contemporânea usam os mídias para poder expandir o Evangelho. Qual é a mensagem que o irmão deixa para esses profissionais de conteúdo? Devem expandir primeiramente com sinceridade. Gálatas capítulo 4, versículo 16 fala com a verdade. Deve se expandir com sinceridade e a verdade e com os acontecimentos atuais, porque hoje em dia há muita fake news.
As pessoas pegam, fazem corte de vídeos e dá a perceber a um público-alvo de uma mensagem que não é completa. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Acabamos agora de ouvir aí a opinião dos nossos internautas. Estamos mais uma vez de volta aos estúdios. Menino do bom Deus. Eu, em particular, quando comecei a acompanhar os seus vídeos, o primeiro vídeo teu que eu vi é um dos vídeos que falavas de uma irmã que foi para o Cambandeiro, nas casas obscuras. E depois, no início, eu confesso que quando eu comecei a ver o vídeo, eu comecei a questionar como será que este vídeo vai terminar. Comecei a ver, a irmã foi para casas escuras, eu comecei a comentar, mas esse irmão, será que de alguma forma, para aquelas pessoas que não conseguem perceber, será que as pessoas vão achar que o irmão está a incentivar para as pessoas irem para casas escuras? Mas depois criou-me a curiosidade de terminar o vídeo. E ao terminar o vídeo, depois veio a parte em que o irmão procurou mostrar para os telespectadores de que as casas obscuras não é a solução, que a solução encontramos em Cristo Jesus. Nós sabemos que dentro da mídia social não é fácil produzir conteúdos ligados ao Evangelho. As pessoas hoje em dia querem polêmica, querem mensagens que não edificam, querem ver mulheres a dançarem nuas nas redes sociais, querem ver pessoas a ofenderem outros nas redes sociais. E tu depois vens com este conteúdo. Como é que foi a aceitação do seu próprio público? Na verdade não foi fácil, não foi uma aceitação fácil, fruto de muito trabalho, não é? Trabalhamos muito. E falar disso, lembro de quando eu comecei, lembro dos vídeos, a nossa apresentadora até começou a acompanhar já um pouquinho tarde, porque já produzimos vídeos que eu me pergunto de onde é que surgiu estas ideias, não é? O público é como tudo. O público, eu quando comecei a fazer, eu disse que eu estou preparado para tudo. Deus me prepara para tudo. E eu me prepare para tudo. Me prepare para ser criticado, me prepare para receber elogios, mas que faça com que esses elogios não mexam com a minha emoção, para não me tornar um jovem emocionado. Eu entrei preparado para tudo. E eu tinha alguém muito conselheira. Alguém que me aconselhava muito. Esta pessoa... ela, dentro da minha equipe, ela tinha como o papel mesmo de aconselhar e falar sobre emoção, não é? Eu falo aqui da minha parceira, que a quem mando já aqui sacos de aleluia, é sacos de aleluia, né? Saudações fraternais. Saudações fraternais. Ajudou-me muito na dominação do público, porque chegou um momento que os conteúdos começaram a viralizar, pastor Alexandre a me procurar, pastor Cassenda quer conhecer, toda a gente quer conhecer. Esse rapaz é quem? Que está a falar as verdades no Facebook, mas não está a ofender ninguém. Esse é quem? Como é possível um rapaz do bom Deus, não é? Trazer verdades sem mexer com a sensibilidade de ninguém? Porque já tentaram surgir vários, mas entraram por caminhos errados. Começaram bem, mas depois começaram a pronunciar nomes, começaram a mandar conteúdos de forma indireta, a querer chocar com a igreja. Então, quem é esse menino do bom Deus que está a fazer trabalho e não está a ofender ninguém? Surgiu a curiosidade. A curiosidade surgiu, mas eu tinha sempre a minha conselheira do outro lado, para a dominação do público. Porque há quem está a te elogiar, mas no fundo... não quero o teu bem. Não quero o teu bem. Eu, inclusive, já fui reunido pela imprensa internacional. Já. A irmã Bia. Também vamos deixar para um outro momento. Okay. A pergunta que eu tenho para fazer, alguns dos seus vídeos que o irmão faz, vimos que são situações que viveu diretamente ou recebe testemunho de algumas pessoas que vêm lhe contar sobre coisas que aconteceram com eles. Olha, eu sou um genuíno. Antes mesmo de eu nascer, os meus pais já eram, bom Deus.
Então, eu acompanhei muita coisa dentro da igreja. Eu já sei que uma paróquia, quando está a construir, tem comida depois, na hora do almoço. Então, esta essência toda, pastor, eu já sabia as horas dos almoços nas paróquias. Então, esta essência toda, o que a gente viveu dentro desta caminhada do Evangelho, não é? Eu comecei a transformar em conteúdo. Uns ouvi por testemunhos, não é? E conteúdos já que eu fui fazendo reparo de coisas que acontecem mesmo na nossa igreja, na nossa paróquia, coisas que certos pastores cristãos fazem. Eu procurei trazer isto como conteúdo, não é? Ilustrar para as pessoas o que realmente acontece. Mas há que frisar aqui um assunto. O que eu faço não é o que acontece simplesmente na Igreja do Bom Deus, não é? Eu, por exemplo, fiz um vídeo de uma irmã, este vídeo está com 1 milhão de visualizações, de uma irmã que namorou com um diácono para querer cargo. Isto acontece até no setor social, não é? De jovens a querer namorar com o chefe para ter cargos superiores dentro da empresa. Então, são coisas vividas. E há conteúdos que o próprio Deus é que me dá. Há conteúdos que Deus me dá. A pessoa para gravar o conteúdo tem que ser com a Mana Helena. É só contigo, aquele conteúdo só vai pegar contigo. Se eu gravar com uma outra pessoa, o conteúdo não viraliza. E eu posso gravar e postar, mas depois eu vou eliminar aquele conteúdo. Porque os meus conteúdos, em 1 hora, se não bater 200 likes, 200 visualizações, não, 200 likes e 1000 visualizações em 1 hora, eu retiro aquele conteúdo. E a maior parte dos seus seguidores são da Igreja Bom Deus? Digo que sim. E na sua maioria, mulheres. Mulheres. Pastor Tomás, os meios de comunicação têm lhe ajudado nas suas campanhas de evangelização? E realmente tem ajudado muito e bastante. E eu destaco as redes sociais, principalmente no tempo da Covid. No tempo da Covid-19, em que realmente as igrejas estavam fechadas, em que os fiéis não tinham como reunir, estavam proibidos de poderem congregar-se. A única forma de manter contato com as pessoas era por meio das redes sociais ou das mídias. E nessa altura, havia pessoas na qual eu tinha contato com eles, ou entrava em contato comigo através do meu Facebook. Então, e as pessoas do Brasil, Portugal, França, pessoas que estavam aflitos mesmo, com problemas de saúde gravíssimos, até em ponto cheguei de orar a alguém no Brasil que estava afetado com essa questão da Covid. Então, na qual imagino que se não fosse pela forma que nós temos usado essas redes sociais, talvez as pessoas que na qual conectaram-se comigo nesse período, então não poderiam realmente beneficiar daquilo que é a bondade, do amor de Deus, da graça de Deus que tem operado dentro de nós. Então isso quer dizer que a própria rede social, ela nos tem ajudado na expansão do nosso próprio ministério e na manifestação e na revelação, aliás, dos dons que Deus desenvolveu ou tem desenvolvido dentro de nós. Isso para aquelas pessoas que têm compromisso com Deus. Conforme realmente imagino que o menino do bom Deus desenvolveu na sua abordagem de quando ele entrou para quando pensou começar a trazer esse tipo de conteúdo, a preparação espiritual e psicológica que ele teve. Isso tudo é muito importante, porque por vezes a pessoa não estiver preparada psicologicamente, espiritualmente, então primeiro isso quer dizer, até o que pode fazer você se perder não é aquilo que você vai transmitir, mas é o que? É o impacto daquilo que você vai transmitir, vai trazer. Como por exemplo, vai trazer fama, vai dar influências. E por vezes o crescimento espiritual. Então ela nos ajuda, porque a pessoa estará dotada de conjunto de qualidades, virtudes. Essas virtudes, como por exemplo o autodomínio, são virtudes ou capacidade que o Espírito Santo desenvolve na pessoa.
e faz com que a pessoa consiga manter o equilíbrio. Independentemente dos elogios, do nome que você vai sustentar, do estatuto que você vai adquirir, mas você nunca vai mudar de personalidade, nem o teu caráter. Então, o que acontece? Até temos algumas pessoas, tanto pastor, como profetas, como apóstolos, como doutores da Bíblia, que realmente começaram muito bem. O que acontece? É usar as redes sociais, mas realmente o que acontece? Quando as pessoas foram se deparar, tomando conhecimento daquilo que Deus, ou da graça de Deus na vida dele, então por conta do nome e da fama e dos elogios, então alguns começaram a alguns se tornaram vaidosos, alguns tornaram-se ilusionistas, alguns tornaram agora orgulhosos, arrogantes, perderam a humildade. Então alguns foram começar a adquirir certos comportamentos que hoje em dia vivem com dupla personalidade, quer dizer, mostram uma imagem nas redes sociais e realmente do outro lado, por trás da câmera, a verdade é outra. Então o que acontece? O verdadeiro sentido da nossa mensagem que nós queremos trazer aqui sobre a importância e o papel da imprensa não é só falarmos do órgão ou do meio que nós estamos a usar, mas sim falar das pessoas que usam este meio. Então, que na qual é onde está baseado praticamente a imprensa, porque a imprensa é o órgão, é um meio, é um instrumento que na qual você está usando, mas esse instrumento alguém usa. Então, as pessoas que usam este meio de comunicação, primeiro, para saberem usar, tem que saber por quem eu sou, para que estou a usar, qual é o fim, quais são os objetivos. Então, quer dizer, se soubermos os objetivos, então vamos nos manter naquilo que realmente eu sou. Porque naquilo que eu sou é que vai definir aquilo que eu faço. Então, por esta razão, eu tenho dito sempre que tenho que louvar a Deus, porque esses órgãos, eles têm me ajudado muito naquilo que tem a ver na expansão do meu ministério e daquilo que Deus colocou dentro de mim. Amém. Menino do bom Deus, qual é o conselho que tens para deixar para aqueles jovens que de alguma forma tenham usado as redes sociais para fazerem o mal, para atacarem as outras pessoas? Estás a perder o teu tempo, faça o bem, procure se converter, aceitar o batismo, venha a Cristo que é a solução. Porque quando você entra para as redes sociais, falar mal de alguém, não, deixa aqui mesmo tornar ele terra a terra. Quando entras para as redes sociais, falar mal de um pastor que é um servo de Deus, quando entras para falar mal de um dirigente, estás a juntar maldições para a tua vida. Não vais prosperar. Quando queres fazer publicações para competir, não é, com outro, ao invés de juntar, estás a acumular maldições para a tua vida. Eu gostaria de ter mais influencers digitais aqui no Bom Deus. Juntos fazermos conteúdos que ilustram ainda mais. Mas, infelizmente, muitos não querem esta união, muitos querem a competitividade. E nós que viemos de base muito dura, não estamos para competir, estamos para avançar. Então, usar as redes sociais desta maneira que você usa de forma errada vai te levar a ganhar maldições que não são tuas. Então, meu irmão, minha irmã, o caminho correto é Cristo. O caminho certo é Cristo. E também devemos saber como falar de Cristo nas redes sociais. Como falar, porque há quem publica Cristo para ganhar like. Diga-me agora aqui, põe Jesus, mete 1000 likes para Cristo. Mano, temos que saber o que publicar de Cristo. Então, meus influenciadores que aí estão, que têm realizado várias atividades, vamos nos unir, vamos criar aqui também um grupinho bonitinho de jovens influencers. Podes vir, eu vou te ajudar também a ter o teu número bom de seguidores. Não, olha, eu preciso de seguidores, vou me unir ao Menino do Bom Deus para os seguidores me seguirem.
Vamos nos unir, o objetivo é a expansão do E o Evangelho. Menino do Bom Deus tem facilitado os novos talentos? Aqueles que de alguma forma lhe procuram para poder passar uma experiência, tens facilitado para eles? Olha, eu gravo vídeo com todo mundo. Já gravei vídeo até com a minha mãe. Tentou falar umas coisas de verdade no vídeo. Não postei. Falou uma hora que eu não arrumo meu quarto, não sei mais o que. Eu disse, mamãe, esse é vídeo da igreja. Não fale essas coisas aqui. Gravo vídeo com todo mundo. Sobretudo agora os artistas, os músicos, não é? Que estão a surgir, enviam música para publicidade. E eu abraço isso. Mas há um ponto aqui. O Menino do Bom Deus gasta a internet. É de Cristo, tudo bem. O Menino do Bom Deus gasta a internet. Tem uma equipa vasta. Para sairmos de onde viemos para aqui, responsabilidade, não é? Então, muitos querem, mas não querem reconhecer, não é? Aqui, por exemplo, nosso pastor é músico. O facto de eu ter um bom número de seguidores não quer dizer que ele começou assim do nada com o trabalho de Deus e tem que continuar mesmo também assim. Não. Cristo é evolução. Se o número de seguidores cresceram, o nosso estilo, a nossa forma de viver também deve mudar. Só que muitos irmãos não abraçam por pensar que tudo é de graça. A internet que a gente coloca, que a imprensa usa, não é de graça. Então, como o Menino do Bom Deus vai sustentar a sua internet? Por intermédio de divulgações, de parcerias, não é? Só que há quem une-se com a gente pensando que tudo é de graça e depois começa a falar mal. Não, surgiram, agora estão a cobrar. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas, na verdade, o teu trabalho como influenciador digital para publicitar certas marcas, essas marcas devem de alguma forma, assinar um contrato, fazer uma parceria. Exatamente. Me refiro mais aos irmãos, não é? Me refiro mais aos irmãos os músicos, os irmãos que realizam eventos e têm o seu panfleto, não é? E, sobretudo, quando você vê no cartaz a entrada de 2.000 kwanzas e ele quer que você envie postas numa rede forte e o público vá para lá pagar os 2.000 kwanzas e nem sequer a internet reconhece para ti. Esta é a grande preocupação. Pastor Tomás, últimas considerações. Primeiro, eu vou agradecer a direção da igreja, na pessoa do nosso líder espiritual, Sua Eminência Apóstolo Simão Tumba Daniel, que é um dos mentores desde a junção do Departamento de Comunicação e Imagem, juntamente com o diretor executivo, Dr. Belo Simão Cachado, e também agradecer o diretor atual do Departamento de Comunicação e Imagem, Daniel Simão Tumba, que é realmente, e todo o aparato que pertence ao Departamento de Comunicação e Imagem Nacional e a produção deste programa. E realmente hoje estamos aqui a trabalhar, estamos a acompanhar esta dinâmica, esta qualidade, é por conta da visão do líder, porque o líder da nossa igreja, ela realmente deseja e quer uma imprensa, não só quer dizer, que transmite mensagem, mas também que transmite uma qualidade de imagem. Então, tudo isso tem a ver com a visão, e se a nossa igreja temos um líder que prima na qualidade da imagem e reconhece a importância, o valor, o papel da imprensa dentro da igreja, ou seja, na expansão do Evangelho, por que realmente os pastores que estão espalhados em toda a parte de Angola não procurem também seguir a dinâmica, a visão do nosso líder? E realmente eu passo como pastor para exatamente, primeiro, chamar a atenção para todos os pastores que pertencem ao nosso ministério, que estão espalhados em todas as províncias, se estão a me ouvir, para que realmente mergulhemos nesta visão, porque há tantas dificuldades que as empresas a nível das províncias estão a atravessar,
é por falta exatamente dos materiais de qualidades que possam ajudar com que os técnicos de imprensa consigam, então, trazer uma qualidade de imagem, uma qualidade de informação que vai de conta com aquilo que o nosso público ele deseja ver e ouvir. Então, se não tiver os materiais com qualidade, então, os técnicos que usam esses mesmos instrumentos não tiverem em sua mão, então também não temos como termos um departamento de comunicação e imagem que possa atender às necessidades da própria igreja. Então, e outro sim, eu quero aconselhar tanto para a igreja, para todos aqueles que são cristãos espalhados em toda parte do mundo, seja do bom Deus, não do bom Deus, mas você é cristão, primeiro teu compromisso é com Jesus Cristo. Então, é importante que se posiciona como filho de Deus, se posiciona como servo de Deus, se posiciona como pastor, se posiciona como evangelista, se posiciona como diácono, tanto dentro da igreja e principalmente nas redes sociais. Por quê? E tenha cautela o que você vai falar, o que você vai transmitir. Se isso ela traz glória para Deus, o apóstolo Paulo disse no livro de Filipenses, capítulo 4, no seu versículo 8, 9, em tudo aquilo que for, pensai em tudo aquilo que for bom, que for verdadeiro. Se há um louvor, se há glória, e nisso pensai, nisso façai. Então, e Deus já estará conosco. Então, todo cristão deve pensar em trazer conteúdos, informações que trazem glórias para Deus, trazem louvor para Deus, que acrescentam na fé. Mas hoje em dia temos visto que os cristãos, em vez de ajudarem a partilhar, a divulgar informações, conteúdos que ajudam na fé, que aumentam na fé, mas vamos ver, são os cristãos que na igreja falam aleluia, falam amém, Deus seja louvado, e são os primeiros a divulgarem, a partilharem conteúdos que não ajudam naquilo que é na mensagem de Deus. Então, por essa razão, todo cristão que tem usado as redes sociais precisa saber aquelas mensagens, os conteúdos que você deve usar. Obrigado. Amém. Quero aqui agradecer a presença do Costa André Samuel, mais conhecido por Menino do Bom Deus. Muito obrigada pela sua presença. Eu aqui agradeço pelo convite, espero ser convidado em outro fórum, não é? Agora sou do apoio, já não saio à toa, então este é um testemunho que eu estou aqui a dar, né? Então, mas muito obrigado mesmo, estamos no bom caminho, por acaso, não é? Eu estranhei muito quando convidaram-me e disse, nos viram, nos viram. Isso é sinal de que a imprensa nacional tem acompanhado também o trabalho do Menino do Bom Deus, e estar aqui, na verdade, é uma grande responsabilidade, porque o que a gente fala aqui vai para o mundo. Então, muito obrigado. Podem nos convidar mais próxima semana, mais a outra semana, mais a outra semana. Já não tem mais convidado para esse programa. Simplesmente Pastor Tomás é Menino do Bom Deus. Amém. Quem vier aqui já... Amém. Eu também agradeço a nossa apresentadora, Irmã Helena Sauímo, e também ao Menino do Bom Deus. É um prazer, realmente um talento que despertou-se da igreja e tem sido um orgulho para nós. E dá-lhe parabéns, que Deus continue a te abençoar, Deus continue a te sustentar. E também a nossa apresentadora, este programa tem sido uma bênção. Amém. Que Deus continue a abençoar e iluminar ao teu programa e a toda a produção. Obrigado. Amém. Queremos também agradecer pela sua audiência. Prometemos voltar na próxima terça-feira com mais um programa Viva o Evangelho. Agora com vocês, o músico Tomás Daniel. Glória a Deus, ao nome supremo, nome tão poderoso, a quem demônios temem, e tu obedece. Ao nome supremo, nome tão poderoso, a quem demônios temem, vem tu obedece. Este nome que me protege, este nome que me segura, minha segurança, minha defesa. Este nome
todas as enfermidades. Eu sei, eu creio neste nome. Eu sei, eu espero neste nome. Eu não vou desistir, não, 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 não. Eu sei que ali sobre me cobrirá. Eu sei, eu creio neste nome. Eu sei, eu espero neste nome. Eu não vou desistir, não, 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 não. Eu sei que ali sobre me cobrirá. Esse nome está acima de todos os nomes. Esse nome o nome de Jesus. Esse nome está acima de todos os nomes. Esse nome o nome de Jesus. Só o nome de Jesus é que pode nos salvar e pecado perdoar. Homem nenhum não pode nos salvar. Cria hoje a Jesus, Ele pode te perdoar, Ele pode te salvar. Por isso confia só a Jesus. Eu sei, eu creio neste nome. Eu sei, eu espero neste nome. Eu não vou desistir, não, não. Eu sei que ali sobre me cobrirá.